Nós não somos definidos pelos nossos erros, mas sim por aquilo que fazemos com eles. É bem simples entender isso, mas por mais que a gente entenda, às vezes fica difícil a gente não levar aquela culpa de não ter estudado do jeito que a gente queria, né? Bom, e nesse momento da gestão de tempo, aqui a gente vai trabalhar no momento que talvez você não consiga mais mudar. E eu sei que às vezes é difícil a gente passar por cima disso, né? É comum que no dia a dia de estudo, por vezes, principalmente quando a gente sai de um período de prova, que você fique pensando naquilo que deveria ter feito, ou no que poderia ter feito de errado. E principalmente, você pode ter certeza que nos seus momentos de mais procrastinação, esse sentimento vem à tona. E é comum, por quê? Porque geralmente a culpa vem por algo que você deveria ter feito e você adiou, procrastinou, passou para depois. E aí, como consequência, a gente traz essa culpa, né? E é importante a gente entender que toda vez que a gente fala de pensar no passado ou ficar ruminando aquele sentimento de que deveria ter feito alguma coisa, de nada adianta para o seu futuro. Essa é uma realidade. Mas é importante também olhar para isso, porque se a gente não olha e passa por cima, aquilo acaba trazendo algum resultado negativo. Ou você simplesmente não consegue entender os erros. E é importante que você entenda isso. Então, referente à ruminação desses erros, a gente tem que colocar também que, como consequência, isso traz muita baixa autoestima. É comum que você que está lá estudando, não fez alguma coisa que deveria fazer, não atuou como deveria ter feito, não fez os exercícios, pulou aquele simulado que todo mundo sabe que algum dia ou outro já deveria ter feito. Isso acaba trazendo também uma baixa autoestima, uma baixa confiança mesmo. Por quê? Porque você sabe qual é o processo que você deveria ter feito e você sabe qual é o processo que você fez. E aqui eu quero transformar esse processo que você fez em um processo de um vestibulando que vai ser aprovado. Seu comportamento precisa mudar, você precisa entender isso. E a gente tem algumas atividades práticas para você começar a entender isso, né? Eu sei que o medo de falhar também é comum, principalmente se você já foi reprovado em algum momento, né? Pode ser reprovado numa matéria, numa disciplina, ou se foi no vestibular mesmo, ou no Enem. Eu sei que esse medo, ele tende a ficar martelando na gente. Às vezes você tá querendo estudar e do nada vem aquele sentimento de culpa, aquele medo de novo de falhar. E nada mais é do que viver no passado. Então a gente tem algumas tarefas bem simples para você fazer, para você começar a parar de viver no passado, afinal isso não vai mudar, resolver e fazer as pazes com ele e começar a colocar a sua vida em dia. Afinal, aquilo não vai mudar mais, ele não vai te trazer mais nada de positivo. Então você precisa fazer as pazes com ele, resolver todas essas situações e sentimentos que você tem com ele, para que definitivamente você seja um aluno que foque no futuro e principalmente nas ações que você precisa ter no presente. Afinal, você só vai ter uma rotina, você só vai ter um comportamento de aprovado, você só vai mudar drasticamente a sua situação se você estiver focado no presente, naquilo que você pode fazer aqui e agora. Senão, você sempre vai estar correndo atrás daquilo que não fez ou daquilo que deveria ter feito. Portanto, a gente vai separar aqui algumas atividades bem simples que eu quero que você coloque aí a mão na massa mesmo. Então, eu vou te dar uma lista de 3 atividades para você fazer. E eu quero que você agora pare e fique pensando e fazendo uma reflexão ativa sobre isso. Afinal, essa aula é para te mostrar que você não tem gerenciamento de tempo algum sobre aquilo que já foi feito, sobre o seu passado. Mas você precisa gerenciar o sentimento que você tem em relação ao passado. E aqui eu quero te mostrar como você vai fazer isso para definitivamente tocar a sua vida para frente e continuar com um comportamento e uma rotina de aprovado. Bom, são 3 atividades bem simples. Para a gente começar com essas atividades, o primeiro ponto é você listar esses principais pensamentos que vêm. É culpa? É medo de uma reprovação? Então eu quero que você simplesmente pegue o seu caderno, um caderno de rascunho, qualquer coisa que você tiver aí na mão, e comece a escrever. Quais são os seus principais medos em relação ao passado? O que aconteceu que até hoje traz esse sentimento de culpa? Eu não estudei muito, eu não estudei como eu deveria ter estudado, eu não fiz o simulado que eu deveria ter feito. Toda essa culpa que você tem, que você faça uma lista. Pode dar 2, 3, 10, 15.
Não importa. Eu quero que você faça essa lista. Porque é muito importante você realmente pontuar e esclarecer e tirar todas as dúvidas daquilo que te traz essa insegurança, que te traz esse medo, que traz esse sentimento. Senão é como se fosse um bicho papão que você nunca abriu a porta para encarar ele. Enquanto você não encarar ele, ele vai continuar lá. E esse sentimento vai persistir. Bom, feita essa lista, você vai pegar e fazer o segundo passo. Dentro dessa lista, o que você poderia ter feito de diferente e o que você deve fazer de diferente? Geralmente, quando a gente olha para um medo ou para alguma culpa, a gente saberia como deveria ter sido feito, mas a gente não fez. Então, eu queria que você, para cada um desses pontos que você colocou, você alocasse também o como deveria ter sido feito. Ou, se você não sabe, o como você imagina que poderia ter sido melhor. Eu vou te dar um exemplo bem simples. Ana, eu não fiz simulados ano passado. E eu me culpo muito por isso, porque eu sei que eu poderia ter alavancado a minha nota. Bom, esse é um ponto que você escolheu. Qual seria a nossa próximo passo? Esse ano, fazer pelo menos um simulado por mês. É uma solução boa. Ou deve ser algo que você coloque como uma possibilidade para diminuir esse medo. Então, olha só, a gente começa a gerenciar as nossas emoções, a gerenciar os nossos medos, a gerenciar também essas atividades que deixamos de fazer e realmente colocar em prática aquilo que podemos fazer. E aí a gente vem com um terceiro ponto. Beleza, eu já entendi que eu não fiz os meus simulados e isso me gerou muita insegurança na hora da prova e que eu deveria ter feito pelo menos um simulado por mês. E agora eu coloco uma meta futura para aquilo. Então eu consigo pegar o meu problema, pegar a minha dor, visualizar ela, encarar ela e mais do que isso, eu consigo resolver ela. Aí sim você está fazendo uma gestão do tempo, mesmo de um tempo passado, porque você recupera essa dor e traz uma solução. Beleza? Então vamos lá, vamos recapitular. Você tem 3 atividades para fazer. A primeira é identificar e reconhecer todos aqueles medos e inseguranças que você teve, ou culpa que você tem, de atividades que poderiam ter sido feitas diferentes. O segundo, você vai colocar como deveria ter sido feita. E o terceiro, você vai colocar a meta para fazer aquilo. Lembre-se sempre, coloca uma meta específica. Não vai colocar lá, vou fazer mais simulados. Vou fazer o simulado uma vez por mês, todos os domingos. Deixe bem específico. Eu tenho certeza que essa atitude vai mudar completamente a sua percepção daquilo que deu errado no ano passado. Aquilo que deu errado quando você foi reprovado. E mais do que isso, você precisa encarar que esse sentimento, essa ruminação daquilo que deu errado, na verdade, nada mais é do que uma desculpa para você não fazer o que você tem que fazer agora. Se você quer parar de procrastinar, parar de adiar e começar a ter um comportamento de aprovado, elimina essa culpa, porque ela não vai te trazer nada de positivo. Então fica aí o como temos que fazer e em breve a gente vai falar do presente. Foco na aprovação.